Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O acidente que não devia ter acontecido só aconteceu porque alguém ou alguma coisa falhou. Infelizmente, aquilo que se passou aqui, obviamente, é um acidente que não deveria ter acontecido, mas oportunamente aqui estaremos para responder a todas as perguntas, mas neste momento, por respeito às famílias, não podemos estar agora a comunicar. Estão muitas dessas vítimas que estão em estado grave, estão nos hospitais. Vou depois encaminhar-me também para os hospitais onde elas estão, mas sobretudo neste momento Lisboa está de luto. Eu acho que todos os lisboetas estamos de luto, isto é uma tragédia. Numa declaração aos jornalistas feita à quente, o Presidente da Câmara de Lisboa disse uma coisa sobre a tragédia do elevador da Glória que qualquer cidadão compreende com facilidade. É um acidente que não devia ter acontecido. Nesta constatação, há bem mais do que um protesto normal contra a imprevisibilidade, contra aquele tipo de fenómenos, de efeitos ou de acontecimentos que a humanidade não consegue antecipar, prevenir ou evitar. Há igualmente a sensação de que havia eventualmente alguma coisa que devia ter sido feita e não se fez. Exatamente, este acidente não devia ter acontecido. Mas aconteceu e as consequências são tão devastadoras em número de mortos e de feridos que de imediato engenheiros, políticos e jornalistas se empenharam em procurar respostas para saber se, de facto, o desastre podia ter sido evitado. E de imediato todas as pistas apontaram para o mesmo caminho, para o da manutenção, ou da falta dela. Não é normal que um cabo de aço grosso, que é composto por um interminável novelo de cabos de aço finos entrelaçados, tenha rebentado ou se tenha desatado de um momento para o outro. Não é normal que a empresa que faz a manutenção do elevador da Glória tenha verificado as suas condições de funcionamento na manhã da tragédia sem que tenha dado conta ou sequer suspeitado que alguma coisa não estava bem ou poderia não estar bem. Ainda vão demorar semanas, meses, até que um relatório técnico devidamente avalizado nos esclareça por completo sobre tudo aquilo que aconteceu. Mas estas coisas não devem acontecer, importa-te saber que redes de normas e de procedimentos existem em Portugal para nos garantir a segurança de infraestruturas sensíveis. Caso do elevador da Glória. Entre as empresas certificadas que tanto se dedicam a manter um elevador que entre a partida e a chegada acusa um desnível de 48 metros, como um comboio da linha de Cascais, e técnicos da Carris que durante anos sabiam das manhas do elevador, há escolha possível? Os intervalos de manutenção que a Carris diz ter cumprido foram feitos para o tráfego da Lisboa pacata de há uns 20 anos ou foram atualizados para dar resposta à enorme carga do turismo dos últimos anos? Tanto como saber porque aconteceu o que não devia ter acontecido, importa saber se a manutenção e a fiscalização de equipamentos de transporte, de centrais cruciais ou abastecimento de energia ou de água, as pontes ou as linhas férreas têm um enquadramento legal e técnico atualizado e suficiente. Para nos ajudar a encontrar respostas a estas perguntas, contamos com a presença neste episódio de Carlos Neves, engenheiro mecânico com vasta experiência profissional que preside ao Colégio de Mecânica da Ordem dos Engenheiros. Carlos Neves, muito obrigado em primeiro lugar por vir ao P24. Sei que hoje tem sido um dia particularmente complicado para si, dadas as suas competências neste tipo de assuntos, mas eu começava por lhe perguntar se faz sentido dizer, como disse o Presidente da Câmara de Lisboa, que a tragédia do elevador da Glória não devia ter acontecido. Ou seja, por outras palavras, este tipo de acidentes com a arrebentação de um cabo de aço, são evitáveis, ou regra geral são evitáveis, ou há coisas que acontecem por acidente que são de todo impossíveis de prever ou de antecipar? Bom, a primeira nota é que eu concordo com o Presidente da Câmara de Lisboa ao dizer que este tipo de acidentes não devia ter acontecido, não é? Por razões óbvias. Mas também não devia ter acontecido porque a engenharia tem capacidade de prevenir que este tipo de acidentes, enfim, não vou dizer que nunca existam, porque a probabilidade zero de ocorrência de acidentes não existe em lado nenhum, mas que a probabilidade seja tão ínfima que, se calhar, não estaríamos aqui hoje a falar sobre esta tragédia. Agora, o que está aqui em causa, ainda não sabemos com rigor se foi o cabo que rebentou, se foi o cabo que se desengatou do sistema de engate, se foi o próprio sistema de engate que colapsou. Portanto,
nós temos que ter aqui um conjunto de cautelas, e mais do que cautelas, aqui uma atitude muito baseada em factos. Prudência. Prudência. Eu percebo que mediaticamente estamos todos à espera enfim, se costuma dizer na gíria, de pendurar alguém num poste e fazer dele o nosso bode expiatório e com isso talvez aliviar um bocadinho as nossas consciências, de todo. Eu creio que isso não é a abordagem adequada. Nós precisamos, em primeira instância, tratar agora das vítimas, mortos e feridos, infelizmente, e dar-lhes todo o apoio que esteja ao nosso alcance, e em simultâneo, enfim, desencadear todos os mecanismos que eu sei que já estão a ser desencadeados, inclusive ainda há pouco os responsáveis tanto da Polícia Judiciária como do Gabinete de Investigação e Prevenção de Acidentes fizeram uma conferência de imprensa, como mais outros responsáveis de outros organismos, e demonstraram o que é que já estão a fazer, ou que já começaram desde logo ontem, e esse trabalho, do meu ponto de vista, é absolutamente essencial para que nós, daqui a uns tempos, consigamos perceber o que é que realmente se passou, porque nós sabemos o que é que se passou das 18h04 para a frente, não sabemos o que é que se passou nos últimos 5 ou 10 segundos. Exato. Antes desse trágico acidente. São os segundos essenciais. Mas como são decididas as operações de manutenção e de fiscalização de equipamentos críticos, como os dos transportes públicos em Portugal? No caso do Elevador da Glória, a decisão de fazer uma manutenção geral seguida de uma manutenção intermédia a cada 2 anos é uma decisão da Carris, ou seja, qualquer operador, qualquer empresa é que decide, ou pelo contrário existe o enquadramento legal que determina as regras e a periodicidade e o tipo de fiscalização e de operações de manutenção que tem que ser feito? Como é que isso funciona? O tipo de manutenção é específico do equipamento. Portanto, é que por equipamento, portanto, e então os operadores é que determinam as necessidades. Sim, ou seja, a entidade que opera o equipamento, enfim, há 2 entidades que tipicamente intervêm neste processo. Uma é o fabricante, que recomenda quais são as atividades de manutenção que aquele equipamento deve estar sujeito, enfim, mas nós sabemos que o fabricante tem 140 anos e, portanto, já cá não está para se defender. E depois temos o operador, neste caso a Carris, que ao longo do tempo, enfim, a certa altura, não só se apropriou, como hoje domina completamente o equipamento, do ponto de vista daquilo que é a sua operação e e todas as suas características, e até porque fez a externalização da manutenção, certamente que definiu nas especificações técnicas do caderno de encargos para o concurso público aquilo que devia ser o programa de manutenção que este equipamento devia ter, tendo em conta o uso para o qual ele está previsto. Exatamente, tocou num ponto que me parece ser particularmente importante, é que nós sabemos que com a explosão do turismo de Lisboa, este tipo de equipamentos, em concreto o Elevador da Glória, que está fortemente associado à imagem internacional da nossa capital, tiveram muito mais procura e foram por isso submetidos a uma intensidade de utilização maior. Terá havido uma atualização nos períodos de manutenção associada a essa maior pressão sobre os equipamentos? Manuel, essa é a grande questão. Eu não tenho uma resposta para isso. A única coisa que posso dizer é que a boa prática diz que isso deve ser feito. O programa de manutenção não é um programa estático. O programa de manutenção é, por natureza, tal como o planeamento de qualquer projeto, tem que ser dinâmico para atender àquilo que são as realidades do dia-a-dia. E uma das mais importantes é o perfil de carga, entenda-se, de utilizadores que aquele equipamento tem. No ano passado, pelos vistos, teve 3 milhões. Exatamente. Eu não tenho dúvidas. Em 1885 ele não foi desenhado para 3 milhões por ano. Sendo que isso significa o quê? Significa que 3 milhões por ano dá um valor médio, a rondar à volta de 8 mil, mas certamente que houve dias que ultrapassou muito, em larga medida, porque nós sabemos que, ainda para mais, indexado ao turismo, depois há pouco se falou, nós sabemos que há épocas altas no turismo e épocas um pouco menos altas, não é? Sempre que Lisboa começa a ter um perfil mais plano. Mas, de qualquer maneira, no verão, indiscutivelmente, é época alta e, portanto, não tenho dúvidas nenhumas, mas isso são alguns dos dados que este processo de investigação terá que apurar. Qual era o perfil de utilização, ou seja, quando digo perfil, em termos de número de passageiros, que ao longo dos últimos meses e dos últimos dias e do último dia, portanto, de alta, o elevador esteve.
e fazer comparações com aquilo que são os níveis de carga para o qual ele estava projetado. Não é despiciente, portanto, que isto tenha acontecido, portanto, já na fase terminal, portanto, da época alta da procura de turismo, em onde supostamente esse tipo de equipamento foi sujeito a mais desgaste, a mais pressão. Mas olhando para o sistema que faz funcionar o elevador da Glória, seria suposto que a vigilância do cabo que permite a circulação das viaturas fosse particularmente atenta. Isso, enfim, todos os especialistas que hoje se foram pronunciando deram conta, portanto, dessa premência. Mas pela sua experiência, entre os vários cenários que podem estar em cima da mesa, diria que a possibilidade de ter havido um colapso no cabo, um cabo de aço que é composto por um emaranhado de pequenos cabos, de pequenos fios de aço, diria que é possível que um cabo desse pudesse ter colapsado, enfim, assim, de um dia para o outro, ou seja, hoje uma fiscalização verifica que está tudo bem e no prazo de 24 horas ele pode se degradar ao ponto de entrar em colapso. Estamos a falar, portanto, do ponto de vista apenas de engenharia, de mecânica, de resistência dos materiais, se quisermos. Os materiais, tal como as pessoas falam, só que usam linguagens diferentes. E os materiais vão falando da forma como vão evidenciando o seu comportamento. Seja um comportamento que vai evidenciando, por exemplo, alguma deformação, seja um comportamento que vai evidenciando alguma fissura ou algum outro tipo de circunstância que permite, através de uma observação meramente visual, perceber se ele se aproxima desse fim de vida. Há outros materiais cuja comunicação é um bocadinho mais difícil de interpretar. E por isso, para esses, não chega só a inspeção visual. Ou seja, eu para poder ter uma informação fiável sobre o real estado de conservação de um determinado material, sobretudo aqueles que são mais críticos, no meu caso do cabo, mas podia estar a falar, por exemplo, dos bons dias das composições, ou dos freios, ou de outro componente qualquer, muitas vezes é preciso desenvolver procedimentos de verificação que não se circunscrevem apenas só à inspeção visual. Por isso é que é importante perceber os tais programas de manutenção, que foram, percebo, desenhados pela Carris. A Carris desenhou esses programas de manutenção, entregou, enfim, colocou-os no concurso público e a empresa, tanto quanto até agora é possível perceber, tem vindo a cumprir. Não tenho nenhuma informação que diga ao contrário. A questão é, será que aqueles eram os procedimentos? E, portanto, esta é uma dúvida que, enquanto engenheiro e enquanto técnico, nós nos devemos colocar, porque o resultado está à vista. Será que os procedimentos eram os necessários e os suficientes para aquele tipo de... Não só para o tipo de equipamento, mas para a conjugação do tipo de equipamento com o perfil de utilização. Exato. Porque é completamente diferente eu estar a falar de um equipamento que tem 100 mil ou 500 mil ou 1 milhão de pessoas por ano e tem picos de 2, 3, 4 mil, 5 mil pessoas dia no máximo, ou duplicar ou triplicar isto. O esforço que é feito em cada momento pode não levar à ruptura, mas os materiais normalmente têm, enfim, entregam, como se costuma dizer, ao criador por duas grandes formas. Uma é quando são sujeitos a esforços intensos, digamos que de pico, tipicamente os chamados fenómenos agudos, é exatamente como as pessoas. Atenção, os materiais morrem ou entram em ruptura exatamente como as pessoas. Portanto, nós podemos ter um fenómeno agudo e passamos para o outro lado. Os materiais é a mesma coisa. E este fenómeno agudo o que é? É uma carga excessiva que, de forma muito rápida, leva o material à ruptura. Ou então podem ter um outro fenómeno, chamado progressivo, que vai, ao longo do tempo, vai sofrendo, digamos, pequenos danos, que todos acumulados, às vezes uma força normal, faz com que esses pequenos danos colapsem. E o exemplo do copo d'água que nós vamos enchendo e depois a última gota faz transbordar é este o caso. Portanto, este é tipicamente o processo de fadiga dos materiais que leva à ruptura quando nada faria prever. Nada faria prever a olho nu. Ou seja, por uma observação meramente visual. Mas, intrinsecamente, se calhar na macroestrutura dos materiais, que nós sabemos têm, nós poderíamos, através de outros sistemas de verificação, já detectar esse tipo de anomalia e, por isso, prevenir o acidente,
Tipicamente o que se faz é substituir os componentes. O que nos leva, portanto, para o processo de averiguações que acabará no relatório técnico. Quanto tempo é que acha que pode demorar num trabalho destes e, enfim, na sua opinião, quais serão as maiores dificuldades que os técnicos que vão estar envolvidos neste processo vão encontrar pela frente? Em primeiro lugar, eu ouvi há pouco o responsável do Gabinete de Inspeção e Prevenção de Acidentes dizer que em 45 dias iria ter um relatório preliminar. Eu percebo a pressão, para mais num período pré-eleitoral como aquele que estamos a viver, o impacto que isto está a ter do ponto de vista imediato, mas também político, e percebo todas as variáveis que estão envolvidas neste total. Mas confesso que um relatório rigoroso não se faz em 45 dias. Eu não estou a dizer que o relatório que é suposto entregar ao fim de 45 dias não seja rigoroso. Agora, o relatório que provavelmente de uma forma muito independente e de uma forma muito rigorosa irá identificar as causas mais do que prováveis, não vou dizer com certezas absolutas, também não há, para que este fenómeno tenha acontecido, e causas diretas e causas indiretas, e causas próximas e causas remotas. Isto é, causas diretas são aquelas que provocaram efetivamente o acidente, e uma delas foi o excesso de velocidade que fez a composição descarrilar. Pode estar na origem, numa causa indireta, o desprendimento do cabo, seja por ruptura, seja por saltou do sistema de engate, ou do sistema de polias, também pode ter havido um desprendimento qualquer, e portanto é preciso apurar isto tudo. E depois as causas remotas são aquelas que foram contribuindo ao longo dos tempos, aquele que eu vou dizendo, estas gotas, gota a gota, que foi enchendo o copo, e que todas combinadas, todas conjugadas, num cenário, tipicamente, como se costuma dizer em linguagem de acidentes, de tempestade perfeita, no fundo, todas elas combinadas, multiplicadas e amplificadas, se calhar, por exemplo, por uma utilização de pico, porque provavelmente estávamos a falar de uma das horas de maior pico da utilização daquele equipamento, até porque quatro pessoas que morreram trabalhavam na Santa Casa da Misericórdia, portanto era fim de turno. E sim, hora de ponta. Fim de turno é sempre um dos períodos de pico que faz com que as pessoas se movimentam da parte alta para a parte baixa e vice-versa, e foi precisamente nessa hora em que isto aconteceu. Muito bem. Engenheiro Carlos Neves, muitíssimo obrigado por ter vindo ao P24, foi um prazer tê-lo aqui connosco e muito obrigado também pelas suas explicações. Eu que agradeço e disponham sempre. Muito obrigado. Desculpem uma coisa, vocês ouviram o Ministério Público mostrar alguma prova do que afirmam? Este espetáculo absolutamente ridículo, depois de passei uma manhã inteira a mostrar que a acusação é completamente desonesta. Ainda não chegámos sequer à 10ª sessão do julgamento da Operação Marquês, mas o que fomos sabendo do comportamento de José Sócrates para com os magistrados impõe-nos uma pergunta. Se fosse um cidadão comum a dizer o que Sócrates disse e diz das juízas ou dos procuradores, o que teria acontecido? A pergunta impõe-se porque estamos a assistir a uma estratégia consciente de ataque insultuoso à credibilidade do tribunal, que chega ao ponto de, como aconteceu esta quarta-feira, Sócrates se dirigir ao procurador Rómulo Mateus para lhe dizer em tom exaltado: não confunda os meus bolsos, porque julgamos muitas vezes os outros à nossa medida. Não quero esta nota fazer uma crítica ao coletivo de juízes ou aos procuradores. Novos incidentes que pusessem em causa o progresso do julgamento seria apenas uma forma de se cair na armadilha de José Sócrates. O que se pretende é apenas dar conta que, seja o inocente ou o culpado, o ex-primeiro-ministro envergonha o país pelo desplante com que tenta agredir um dos pilares essenciais do Estado de Direito Democrático. O P24 regressa na próxima segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.